Olá, boa noite. 7 de julho de 2022. Começa agora com a apresentação do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, o GBCP, mais uma live da série especial de lives da campanha Sinais que Podem Mudar Histórias, alusiva ao Julho Verde, mês de conscientização sobre a doença câncer de cabeça e pescoço. Eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em oncologia e mediador deste encontro, que é a segunda das lives, né? São 5 que nós estamos apresentando ao longo deste mês de julho. E a live de hoje é uma roda de conversa, a experiência de quem passou pelo câncer de cabeça e pescoço. Participam desta roda de conversa Aline Lauda, ela que é oncologista clínica da Dom Oncologia e membro do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, o GBCP. Também conosco, Daniela Kempner, coordenadora de advocacy da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG. Também está aqui conosco a Every Scarelli, ela que é coordenadora de relacionamento institucional e voluntariado do Instituto Oncoguia. E temos também pacientes aqui conosco para compartilhar suas histórias. Temos aqui a Cláudia Vale da Silveira, e também está aqui conosco a Janete Canuto. Também está para entrar aqui com a gente também o Nilmar Eustáquio, Nilmar Eustáquio de Souza. Ele teve aqui alguns pequenos probleminhas técnicos para entrar conosco, mas tomara que dê tudo certo e a gente possa também ouvir a linda história, a importante história também do Nilmar. Bom, obrigado a você que está nos acompanhando no canal no YouTube ou no Facebook oficial do GBCP. Fique à vontade para interagir conosco, com seus comentários e também perguntas que podem ser trazidas aqui para que sejam respondidas pelas nossas convidadas. Para iniciar essa roda, peço a palavra da anfitriã desta noite, a oncologista clínica e membro do GBCP, Aline Lauda. Boa noite, doutora Aline. Oi, Moura, seu áudio falhou um pouquinho, mas... Doutora Aline? Acho que está meio lento. Vocês estão me escutando? Não, você voltou, doutora. Eu não sei se foi a minha internet ou a sua, mas a transmissão está acontecendo aqui. Pode falar, doutora. Doutora Aline? Bom, acho que os demais estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, só a doutora Aline que travou, né? Bom, então, enquanto a doutora Aline volta aqui conosco, vou dar continuidade, então, né? E já que eu apresentei todas vocês. Daniela, obrigado por estar aqui conosco, representando a CBG. Nesse encontro que é promovido por outra entidade também de câncer de cabeça e pescoço, o GBCP. Né? Obrigado pelo tempo de vocês e pela parceria. É muito importante, né, essa união de vozes, enfim, em torno de uma mesma causa, que é essa conscientização de câncer de cabeça e pescoço, não é mesmo? Boa noite, Daniela. Boa noite. Exatamente. Eu acho que o câncer de cabeça e pescoço ele ainda é muito pouco divulgado. E quando a gente consegue, numa noite como essa, unir tantas vozes, tanto de quem sofre com esse tipo de câncer, quanto as entidades que trabalham para divulgar, para melhorar as políticas públicas a favor desses pacientes, essa é o verdadeiro sentido de todo o nosso trabalho das organizações sociais, que é poder dar voz para esses pacientes, protagonizar, e eu fico muito feliz de poder estar participando aqui dessa live tão importante, num mês tão importante, né, que finalmente, depois de longos trabalhos, a gente conseguiu que esse ano o mês fosse realmente reconhecido nacionalmente. Em abril a gente teve a lei, né, 14.328, que agora reconhece o mês de julho como mês nacional de conscientização do câncer de cabeça e pescoço.
Obrigado, Daniela. E, por favor, também, doutora Aline, agora com o seu retorno aqui, sua mensagem inicial como anfitriã deste nosso encontro. Boa noite. Primeiro, desculpa aí pelos problemas técnicos. Imagina. Agora vocês me ouvem. Estamos ouvindo. Oi, doutora, acho que travou novamente. Travou aqui novamente. Bom, por falar em múltiplas vozes, né, além da CBG, temos o Instituto Oncoguia aqui conosco. A doutora Aline, antes de chamar a Evelyn, a doutora Aline, acho que você voltou aqui com a gente, está ouvindo? Doutora Aline, você nos ouve? Bom, Evelyn, voltando a você, então, estamos aqui também com o Instituto Oncoguia, né, que é um trabalho tão importante que vocês realizam também, né, no sentido de engajar pacientes e familiares na conscientização sobre vários tipos de câncer, e dentre eles está o câncer de cabeça e pescoço, né? E temos aqui conosco pacientes que vão compartilhar suas histórias, e você é também uma paciente oncológica, né? Tipo, por trás de um paciente oncológico tem uma vida, tem toda uma atuação, né? O câncer é só um aspecto da vida da pessoa, inclusive você, que é uma paciente, está aqui institucionalmente como oncoguia, né? Mas tem essa experiência como paciente com diagnóstico de câncer de mama. Queria que você falasse da importância de pacientes que se sentem encorajados, que de fato compartilhem as suas histórias. Boa noite. Boa noite, Mora. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, assim, porque, né, como a Dani já trouxe para a gente os desafios que a gente tem de poder conversar com pacientes de câncer de cabeça e pescoço, tá aqui numa live com 3 rostinhos. Eu não vejo a hora de ouvir a história de vocês, assim, de verdade. Acho que a minha grande expectativa da noite é conhecê-los, né, e conhecer um pouquinho da jornada de vocês. Então, Mora, obrigada pelo convite. A doutora Aline deve estar aí nos bastidores também, então muito obrigada por pensarem no Oncoguia para estar aqui também representando a voz do paciente. Acho também, Mora, que como paciente, não sei se a minha turma que está aqui comigo hoje vai concordar, mas o câncer, ele faz parte da nossa vida, mas não na frente, sabe? Ele tá ali. Eu sou a Evelyn, mãe do Bento, esposa do Jota, coordenadora de voluntariado no Oncoguia, de relacionamento institucional, e no meio do caminho, né, tem um diagnóstico de câncer de mama, mas ele não tá na frente, ele é um pedaço de quem eu sou. E acho que também representando um pouco a voz da Dani aqui, né, que é outra organização que está aqui, para a gente poder falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Tudo que uma organização faz, tudo que o Oncoguia faz, é pensado em ampliar uma voz que é do paciente, né? A gente, como paciente, a gente gosta de dizer que a gente é especialista na nossa experiência. E essa especialização na nossa experiência é algo realmente muito, muito, muito importante para que a gente consiga amplificar essa voz de quem passa por, né, quem enfrenta a jornada de um diagnóstico de câncer, para que ela consiga romper barreiras, ter acesso à informação de qualidade, não se sentir sozinha no meio da jornada, porque isso acontece bastante. Então, essas são uma das ferramentas que a gente tem para poder fazer com que a voz do paciente, né, com ele e por ele, seja ouvida aí de forma amplificada pela sociedade, por outras organizações, e para quem também precisa se conscientizar e se cuidar em relação ao câncer. Obrigado, Evelyn. Doutora Aline, a sua mensagem, por favor. Agora, enfim, né? Eu passei para o celular. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente samba, mas o negócio sai, né? Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. É uma honra. Eu acho que tanto a Daniela quanto a Evelyn foram muito felizes em falar que o palco é dessas 3 pessoas que estão aqui. É elas que vão nos contar sobre essa jornada, né? Mas antes de passar a palavra para eles, realmente, eu acho que é muito importante a gente entender o que é o Julho Verde, né? O Julho Verde é o mês da gente conscientizar sobre o câncer de cabeça e pescoço. O tema desse ano que a gente pegou no grupo brasileiro, a gente reuniu para definir, vamos ficar atentos aos sinais. Porque quantas vezes, e não é 1 ou 2 vezes, acontece que um paciente de aparecer um sinal, aí vai para cá, faz uso antibiótico, uso anti-inflamatório, espera 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano,
Então, é ficar atentos aos sinais. E realmente é uma honra para a gente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço estar aqui com vocês, compartilhando o Júlio Verde, compartilhando essa experiência com vocês. E, sem dúvida nenhuma, verde de esperança de a gente realmente, se tem um diagnóstico de câncer, lembrar que o câncer é um pedacinho da sua vida é muito maior do que isso, né? Então, sejam bem-vindos. Passo a palavra para você, Moura. Obrigado, doutora. Bom, dentre os nossos pacientes hoje, né, para compartilhar suas histórias, está o Nilmar. Nilmar, queria ver, você está nos ouvindo aqui? Está tudo bem aí? A gente estava tentando, né, antes da live começar aqui, ver o som do Nilmar, realmente não está saindo. Se puder, se você ainda tiver tempo, puder entrar e voltar novamente para a gente continuar tentando, Nilmar, porque é importante que a gente consiga que você esteja aqui conosco. Obrigado, viu? Bom, vamos ouvir como a própria Evelyn está bastante ansiosa, e todos nós estamos, de conhecer mais as histórias, né, das nossas convidadas aqui. Cláudia Vale está aqui com a gente. Ela é uma profissional da saúde que, por desconfiar de um nódulo no pescoço, ela abriu caminho para um diagnóstico precoce de câncer de orofaringe. Mas ninguém melhor que a própria Cláudia, né, para compartilhar a sua história. Boa noite, Cláudia. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a minha amada Aline do coração. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acho importante compartilhar meu desafio e tudo de bom que veio com esse desafio. Então, agradeço muito a oportunidade. Viver este momento na minha vida não foi fácil. Eu tenho uma filha adolescente e a minha primeira preocupação foi ela, porque eu amava minha mãe intensamente e eu sei quanto falta faz uma mãe, ainda mais na adolescência. Aí me preocupou muito. Falei, eu parto agora e ela, né? E no primeiro momento eu tive um desespero, apavorei. É aquela doença que a gente não fala o nome, né? E busquei na minha fé, nas minhas orações, por Deus, entreguei a minha vida a Ele. Eu falei, olha, que seja feita a sua vontade e que eu tenha serenidade para aceitá-la. E começamos a luta. Eu tive um diagnóstico totalmente inesperado. Eu não sentia nada. Estava gorda, enorme, vendendo saúde. Eu nunca podia imaginar. Peguei o resultado pela internet, sozinha. E aí, naquele momento, assim, eu falei, fui para o cirurgião, pedi para ele o prognóstico e as sequelas que eu poderia ter vindo da cirurgia, do tratamento. E ele foi muito sincero. Ele disse que o prognóstico era bom e que poderia ter alguma sequela no braço, alguma coisa assim de dor, e que é importante para mim, porque eu sou dentista. Mas aí ele me deu a opção. Eu faço a cirurgia e o tratamento, ou o tratamento e depois a cirurgia. E naquele momento eu optei pela cirurgia, porque eu queria ficar livre da doença. Aí fui para a Aline, ela também abriu o mesmo caminho de um prognóstico bom, que a gente tem que lutar, e que seria melhor fazer a cirurgia no meu caso primeiro. Eu optei, eu falei, faço a cirurgia, eu estou muito bem, né? Ou seja, gorda,
Eu falei, eu posso perder muita coisa. Eu falei, tudo tem um lado bom, né? Vou emagrecer. A Aline quase morreu. E foi o que aconteceu. No primeiro mês eu perdi quase 10 quilos, depois da cirurgia. Eu estava bem para entrar para o tratamento. Entrei para rádio e para químio juntos. Fiz os 2 tratamentos simultaneamente. O início foi muito tranquilo, mas com o passar dos dias eu fui debilitando. Até porque eu não comia, né? Muita mucosite, muita dor, xerostomia. Para quem não sabe, a gente fica sem salivar. E como dentista, eu nunca imaginei que fosse tão ruim não salivar. Aí eu descobri o quanto é ruim. Aí passei por todo o processo. A rádio me debilitou mais que a químio. Na última sessão de químio, eu não precisava fazer. A Aline me deu a opção de não fazer, porque eu perdi muito peso. Mas eu optei por fazer, porque, como diz a Aline, eu quero tratar, eu quero fazer exame, eu quero tudo que eu tenho direito. Aí eu fiz a última sessão e fomos embora. Fui para a cama, fiquei com dificuldade de locomoção, porque eu perdi muita massa magra. A sorte que até na semana da cirurgia eu treinava 5 dias por semana. Aí foi o que me ajudou. Quando eu consegui, fui para a cama, não andava bem. Meu marido, um homem fantástico, um marido excelente, pegou na minha mão e falou, vamos embora. E aí eu comecei a andar 1 metro, 2 metros, fui para fisioterapia, fiz fisioterapia diária, caminhava diária, até que eu fui voltando. Hoje, depois de mais de 1 ano, eu ainda tenho algumas limitações com relação a degrau. Degrau, para mim, ainda é difícil, mas eu subo no meu tempo. E assim eu vou andando, né? Tem o resto ainda da rádio, que era esperado. A audição, eu perdi um pouco dela. Acredito que não vai voltar, mas eu já me adaptei. Eu vou levando numa boa. São escolhas. Quando eu comecei o tratamento, eu disse, a Aline sabe disso, eu tenho uma opção, tratar. E dentro dessa uma opção, eu tenho mais 2. Ou eu passo bem, ou eu passo mal. E eu optei por passar bem. Então, assim, os desafios eu procurei encarar como uma forma de lutar e uma forma de conseguir o que eu queria, que era a minha cura. E Deus e Nossa Senhora me abençoaram com ela, através das pessoas maravilhosas que me acompanharam, a Aline e toda a equipe da Dom de Seychelles, o doutor Jomar, que foi meu cirurgião, que hoje é um grande amigo. Eu só tenho a agradecer. A doença tinha tudo para ser uma coisa horrorosa na minha vida, mas foi um momento de transformação, em que eu consegui tirar muita coisa boa, descobri quantos amigos ou muitos mais que eu tenho, e o quanto a vida é bela, né? A gente tem que ser feliz, agradecer a Deus. Que lindo! Que bacana. Segura a emoção aí, Cláudia, que você vai falar mais com a gente ainda hoje. Eu falo. Que coisa, que lindeza. Se eu puder ajudar alguém, pode ter certeza. Sim. Janete, antes de eu chamar você, vamos ver se a gente consegue ouvir o Nilmar. Nilmar, por favor, boa noite. Está sem som. Está sem som mesmo. Continua. E assim, quando você trocar, pode falar alguma coisa para a gente, como se estivesse chamando a gente no rádio, aproveitando que ele é locutor, inclusive, né? Porque aí a gente já coloca você para a gente ouvir.
Mas muito importante o Nilmar estar aqui, Moura, só por favor, aproveitar que a imagem dele está aí, ele está sem som, mas Nilmar, então, é um radialista, ele trabalha com a voz, é muito importante a gente chamar a atenção para isso. Sim. E eu queria, vamos ver se ele vai conseguir voltar, se ele não conseguir, eu conto a história um pouquinho dele no final, mas seria importante ele contar também do impacto, do medo dele em relação a como é que eu vou trabalhar, sendo que o tumor dele foi na corda vocal. Então, essas são coisas que chamam muita atenção, mas vamos ver se ele vai conseguir aí. Né? Vamos torcer que a gente consiga ouvi-lo. Janete, obrigado também por estar aqui com a gente. Boa noite. Como foi para você a partir do momento que você percebeu que não... assim, como foi o processo do seu diagnóstico? Você teve um câncer de nasofaringe, né? Como que foi esse processo do seu diagnóstico? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje participando dessa campanha maravilhosa de conscientização. Em 2019, eu comecei uma perca de audição bem significativa aqui do ouvido direito. E isso estava me atrapalhando no serviço, às vezes eu ficava no telefone, eu estava escutando bem baixinho, e eu comecei a pensar, nossa, eu preciso de um profissional, né, da área da saúde, procurar entender, saber o que está acontecendo. E aí eu marquei um otorrino, que foi na clínica do Dr. Renato Porcini, e comecei a tratar com ele. E aí fiz vídeo, naso, e isso constou que eu estava com uma adenoide, e que eu precisaria de uma cirurgia para a retirada dessa adenoide. Porém, em 2020, estava um alto pico da pandemia e a cirurgia de adenoide ela não era de emergência, e aí eu tive que aguardar a Unimed abrir uma agenda de cirurgia para me realizar essa cirurgia, e eu consegui realizar ela em dezembro, né, de 2020. Então, eu fiquei o ano todo para realizar, né, essa cirurgia. E aí, quando eu realizei a cirurgia, ele mandou a peça para biópsia, e aí, quando eu peguei o resultado, eu fui diagnosticada com um carcinoma indiferenciado. E aí eu fiquei, assim, sem entender. Na hora eu fiquei sem reação, nem tive reação de chorar, mas eu fiquei muito triste, porque a gente sabe que é uma doença como outra qualquer, mas é um pouco mais complicadinho, tem né, um cuidado maior. E aí, no mesmo dia, eu procurei o Renato Porcini, e entre uma consulta e outra, ele conseguiu me encaixar. Ele também ficou surpreso, porque não tinha nenhum linfonodo, nada, e ele ficou bem surpreso, e já me encaminhou para uma clínica maravilhosa, que é a DOM, que é onde eu realizei meu tratamento com a doutora Aline Lauda. E, Janete, conta um pouquinho como é que foi seu tratamento, assim, você fez a rádio, como é que foi sua experiência, só para a gente saber um pouquinho, assim, o que você sentia antes, né, além da questão da audição. Isso. Com a perca da audição... Eu tô como se eu tivesse um consultório, viu? Não, maravilha! Com a perca da audição, eu comecei a realizar umas tomografias, e aí eu comecei também em 2020 a ter um sangramento nasal, e foram sinais, né, que o meu corpo manifestou, que foi essa perda da audição e também esse sangramento. E aí eu dei início ao meu tratamento, eu fiquei 6 meses afastada do serviço, fiz um tratamento com a doutora Aline Lauda de quimioterapia, né, em torno de umas 19 sessões, né, doutora, mais ou menos. 13. Se eu estiver errada, me corrija isso, 13. Após isso, eu realizei radioterapia, 35 sessões, lá em Nova Lima, na Oncobio, e foi um tratamento, assim, eu passei por ele de uma forma bem tranquila, né? Eu tive apoio de todos os lados, então, assim, um apoio da minha família, dos meus amigos, dessa equipe maravilhosa. A doutora, ela me sinalizou, assim, muito positivo, ela me passou muita confiança, muita segurança, sabe? Como a Cláudia falou, eu decidi lutar, né? Não desesperar, não ficar chorando, procurei tratar,
né, bem tranquila, para ter um tratamento bem tranquilo, para passar por esse processo, assim, que fosse menos desgastante, né, o possível. E aí eu realizei, né, todo esse tratamento, e hoje eu estou curada, graças a Deus, graças a essa equipe maravilhosa que eu tive, a todo esse apoio, uma equipe multidisciplinar, assim, excelente. Eu não tenho palavras para expressar o carinho, o autocuidado que todo esse pessoal fez comigo. E hoje eu estou muito feliz, muito feliz em estar participando, contando um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu passei. Teve dias que nem banho eu conseguia tomar sozinha, né? É um processo um pouco pesadinho, mas a gente consegue com muita força, igual a Cláudia falou, com muita fé em Deus. E o que nos impulsiona é saber que a gente tem amigos, pessoas que nos conhecem, né? Como a doutora, como todo o pessoal da equipe dela, tem um carinho enorme, assim, uma preocupação com a vida da gente, sabe? Um acolhimento, assim, bem caloroso, nos assiste de perto. Então, só tenho que agradecer, sabe? Porque foi uma experiência nova que eu passei, né? Eu nunca imaginaria viver isso na vida. E eu conheci pessoas de um coração enorme, maravilhoso. Isso me motivou muito a querer lutar, me esforçar, né, para alcançar essa cura. Bom, e doutora Aline, eu liguei para o Nilmar durante a live aqui, e então vou tentar colocá-lo pelo áudio do meu celular. Você fala também, por favor, Nilmar, perto do celular, para ver se a gente consegue te ouvir aqui, por favor. Boa noite, Nilmar. Amora, boa noite, um abraço a todos, estão me ouvindo? Tá ótimo, tá excelente. Nilmar, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que assim, você falasse primeiramente sobre o quanto você acredita que o cigarro foi um vilão nessa sua história, mas o quanto que você, como mocinho da sua história, você conseguiu passar por esse tumor, por esse câncer e continuar com esse vozeirão bonito aqui como locutor. Olha, primeiramente, cumprimentar a todos, prazer enorme. Quero pedir perdão de estar dando errado, não sei se o problema é em casa, eu não tenho assim, muita experiência em live. Até confesso que é a primeira que eu participo, porque jamais poderia perder essa oportunidade de estar conversando com vocês, de estar debatendo um assunto que é de todos nós, que nos trouxe muita apreensão, muito sofrimento, pessoas próximas, familiares, amigos, porque o câncer, infelizmente, eu também não tinha essa experiência que eu tenho hoje, parece que é uma sentença de morte. Tanto para a gente, que quando tem o diagnóstico, né, eu pelo menos tive essa impressão, meu mundo caiu, eu pensei que não teria vida por muito tempo, que eu estava encerrando ali o meu ciclo, mas eu fui entender que tem cura, tem tratamento, e talvez essas palavras que me fortaleceram. Assim que eu fui diagnosticado com um caroço, né, no pescoço do lado direito, eu, além de ser radialista, ter um programa de rádio, desde 1982, há 40 anos estou no rádio, sou repórter, narrador esportivo e tenho também um programa popular aqui em Divinópolis, mas nos últimos anos tenho apresentado também um programa de televisão. E eu comecei a perceber que um carocinho crescia do lado direito da minha garganta e às vezes eu sentia que estava estreitando, né? Quando eu engolia algo, comia, eu sentia que eu estava tendo assim, dificuldade para engolir. E algumas pessoas perceberam, me mandando mensagem, Nilmar, está nítido, né, um carocinho no seu pescoço, o que está acontecendo? Aí eu procurei um amigo aqui em Divinópolis, uma pessoa muito querida que eu devo, né, é a pessoa que eu devo mais obrigação nesse tratamento, ao lado da doutora Aline, que é o doutor evangelista, um médico aqui em Divinópolis, e foi ele que fez um exame, um ultrassom, e ali eu senti que tinha alguma coisa errada, porque ele nem terminou o exame, ele me deu um encaminhamento dizendo, Nilmar, vou te encaminhar para o doutor João Marcos, um especialista, médico de pescoço e cabeça, para fazer uma avaliação deste carocinho. Está muito estranho, é de um lado só, se fosse dos dois lados, talvez poderia ser uma tiroide, mas é bom a gente precaver, né, sabendo e procurando orientação profissional.
E foi exatamente no início de 2020, já no final de fevereiro, quando eu me apresentei, então, para essa consulta, e ali eu tive já do médico Dr. João Marcos um diagnóstico através de um exame preliminar que ele fez, introduzindo com a sonda no meu nariz, fazendo avaliação na garganta também, e ali ele me disse, olha, pela experiência que eu tenho há muitos anos, é claro que eu não posso precisar 100% do diagnóstico, porque eu preciso te internar, fazer uma biópsia, e você, naturalmente, será entubado. Mas tudo indica que é um câncer, trata-se de um câncer de laringe, e você terá que passar por uma cirurgia ou tratamento de rádio e quimioterapia. E aí eu fiquei isolado, comecei a chorar, perdi o sentido, naturalmente. Para mim, eles estavam dizendo, olha, você vai morrer, você está com câncer, questão de tempo, de meses. E aí eu liguei para o meu filho, que é um profissional da saúde, meu filho mais velho. Ele é um fisioterapeuta graduado na área respiratória. Eu liguei para ele também, para minha digníssima, e eles foram ao meu encontro. Eu estava isolado. Eu saí dali sem saber o que fazer, com quem falar, como seriam meus dias a partir de agora. E eu me lembro do Dr. João Marcos, ele me acompanhou até a porta do seu consultório. Isso é normal, na rotina do dia a dia. É um médico muito acolhedor, apesar da demanda ser muito grande, ele é muito requisitado aqui na região, mas ele havia dito, olha, você pode optar o tratamento com a cirurgia, é claro, antes do diagnóstico, né? Colocar uma cânula, seria aproximadamente 30 dias, e passar também, naturalmente, pela medicação e a recuperação em casa. Porém, você corre o risco de perder a voz ou ficar com a voz fininha. Aí eu pensei, gente, mas eu ganho a vida com a minha voz há 40 anos. Como que seria a minha vida a partir daí? Complementar uma pessoa que me acompanha, não só em Divinópolis, mas em toda a região por onde trabalhei. E ele deu a opção da rádio e a quimioterapia. Mas eu não tinha ideia do que era quimio e radioterapia. Eu ouvia falar, mas nunca vi, não sabia como que seria esse tratamento, a agressividade, principalmente a quimioterapia. E aí meu filho também, uma pessoa da saúde, falou, pai, o melhor tratamento do senhor é submeter as quimio e radioterapia. E assim, praticamente até mesmo antes de um diagnóstico preciso, eu disse para o Dr. João que, se confirmado fosse, eu passaria por esse tratamento. Aí eu internei, o diagnóstico confirmou que era um câncer agressivo, um câncer que poderia, se não tratado já inicialmente a partir dali, poderia realmente complicar a minha vida. Ele me encaminhou para o Hospital do Câncer em Divinópolis, onde eu conheci o Dr. Luiz Henrique, o responsável pelas radioterapias. Eram 33, e aí a doutora Aline. Eu estava aqui ansioso para chegar nessa pessoa. Eu, quando me convidou para essa live, eu jamais poderia falar que não participaria, exatamente por essa pessoa que aí está, a doutora Aline. Aí eu conheci essa pessoa. Mas antes o doutor João Marcos, ele mexeu comigo. Quando eu saí do consultório dele, a primeira vez que eu estava arrasado, acabado, para mim, uma sentença de morte, ele falou comigo uma palavra que eu jamais vou esquecer. E isso me ajudou demais no meu tratamento, na minha recuperação, quando ele disse, Gilmar, tem cura, tem tratamento. E eu pus aquilo na cabeça, tem cura, tem tratamento. E eu serei curado em nome de Jesus. Eu saí dali com aquelas palavras mais fortalecidas. E eu conheci a doutora Aline, alegre, para cima, uma pessoa diferente. Quando eu estive na sua clínica, onde outros profissionais também trabalham, importantíssimos, o primeiro contato com ela, eu tive uma impressão espetacular.
como que ela mexeu com a minha autoestima, fez eu acreditar no tratamento, na cura, e ela disse uma coisa muito importante. E aí, talvez isso foi o mais importante, fundamental realmente, porque até hoje muitas pessoas comentam, gente, como que esse Nilmar passou por quimio, radioterapia, o cara continuou forte, perdeu talvez 1 ou 2 quilos, né, doutora Aline? Mas a doutora Aline me disse que eu teria que aprender a comer com sorte. Porque é uma coisa terrível e a pior de todas no tratamento nem é a agressividade, principalmente, da quimioterapia, os efeitos colaterais da radioterapia, mas se perder o paladar, você não sentir o gosto de nada. Eu não sentia gosto de nada. Mas como se a minha cura era alimentar, e aí eu alimentava realmente comer com sorte. Eu passei a comer tudo aquilo que eu gostava. A minha esposa foi fundamental, e aí uma pessoa importantíssima no meu dia a dia, de compreender, de entender as minhas limitações, as dificuldades, né, com a reação, as reações do tratamento, mas sempre a sopa, aquilo que eu gosto, a comida é mais leve, de carne moída, de feijão, de angu, e tudo aquilo fez com que eu suportasse o tratamento. Caiu aqui a ligação, Nilmar? Continua aí conosco. Acho que o Nilmar não... Você está me ouvindo, Nilmar? Você caiu aqui. Vou ligar novamente. Oi. Opa, vocês ouviram o oi aqui. Já voltou. Oi, Nilmar, você está aqui com a gente. Se eu estiver falando demais, vocês puxam minha orelha aí, viu? Não, pode continuar, por favor. Você está aqui com a gente ao vivo. Mas só para concluir. Sim. Lá na clínica, era comum, porque a duração da quimioterapia era aproximadamente 6 horas. E a minha esposa levava uma marmitinha para mim comer. E eu comia fazendo quimioterapia. E os funcionários lá achavam aquilo estranho, mas o cara come fazendo a quimioterapia. E é verdade. Durante todo o tratamento, eu alimentei, não tive as lesões na boca, né, porque já é uma preocupação, né, dos profissionais, da dentista, muito importante, a nutricionista, enfim. Então, eu tive a sorte de contar com esses profissionais diferenciados, né, tanto da dona, da doutora Aline, da dentista, da nutricionista, do Hospital do Câncer, da minha família, dos meus filhos, dos irmãos, dos amigos mais próximos, principalmente da minha esposa, que me fortaleceu, fez eu acreditar que passaria, que era um período difícil que eu estava enfrentando, e realmente não é fácil, psicologicamente, as mudanças no nosso corpo, a reação, aquela expectativa, né, de um diagnóstico, de ir no médico, não está tudo bem, você está evoluindo, está melhorando, e a doutora Aline sempre, o carocinho eram 2, na verdade, está diminuindo, ele está secando igual um maracujá, você vai ser curado. Eu falei, em nome de Jesus. E eu havia feito uma promessa para a doutora Aline, porque eu gostei demais do jeitão dela. O primeiro dia que eu estive na clínica dela, eu falei, doutora Aline, serei curado em nome de Jesus. E no final do meu tratamento, eu vou trazer um presente para a senhora. Ela falou assim, o que, Nilmar? Eu falei, uma galinha gorda lá na minha roça. E eu cumpri o que eu falei. Porque eu não levei uma, eu levei 2. A minha esposa preparou as galinhas, já levou picadinha, arrumadinha, limpinha. Uma forma assim bem roceira, né? Nós que somos da roça, que fomos criados na roça, sempre tem essa gentileza de retribuir uma pessoa que a gente gosta com a coisinha caseira lá da roça. Eu fiz isso, lembrando os tempos dos meus avós, dos meus pais. E é isso, estou aqui para contar para vocês que tem cura, tem tratamento. Não foi fácil. Eu parei de fumar até antes do diagnóstico do câncer. Na verdade, a minha sequela não se baseia no câncer, porque, na verdade, em 1919, né, o diagnóstico do câncer foi no início de 2020. 4 de julho de 2019,
Eu jogo futebol até hoje, eu disputo campeonato aqui na cidade, talvez a minha recuperação também ajudou, porque eu sou um atleta de 60 anos, mas nunca deixei de jogar futebol, cheguei a jogar profissional, jogo aqui nos clubes da cidade, campeonato master, sênior, então tenho um bom condicionamento físico, mas eu estava sentindo os pés dormentes, doendo muito a panturrilha, até que eu resolvi fazer um ecodoppler e a constatação que eu estava com a trombose nas duas pernas. Isso dia 4 de julho, entupimento na artéria da perna direita e da perna esquerda, principalmente mais localizado na altura da coxa. E aí, nesse exame, o médico falou, Nilmar, você tem que parar de fumar ainda hoje. Infelizmente é muito grave. Nós vamos fazer um tratamento com medicamento para raliar esse sangue. Se não der, nós teremos que colocar stent na sua perna. Durante 4 meses eu tomei esses medicamentos, parei de fumar, até hoje não é fácil, já tem 3 anos, né? Graças a Deus, não fumei até hoje. Tive que colocar os stents, graças a Deus estou andando normal, correndo, jogando futebol. O diagnóstico do câncer se deu exatamente 8 meses depois, no início de 2020, quando o próprio médico disse que o câncer também era proveniente do cigarro. Então, o cigarro, infelizmente, me trouxe esses problemas, muito embora vários profissionais já haviam me alertado, amigos, Nilmar, o câncer, o cigarro mata, ele pode desencadear um câncer, um problema de pulmão, só que a gente fica naquela, né? Não, mas comigo não vai acontecer. E aí acontece e a gente só consegue parar de fumar exatamente quando há um diagnóstico de um problema de saúde muito grave. Nilmar, muitíssimo obrigado por ter participado aqui conosco, por sua persistência aí, e a gente conseguiu, felizmente, te ouvir. Um grande abraço, boa noite. Um grande abraço, prazer muito grande, e sempre que quiser contar comigo, estou e estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Nilmar. Bom, estamos aqui novamente, todos nós aqui. Estou com a doutora Aline. Doutora Aline, gostaria que você, então, assim, depois de ter ouvido, né, essas três histórias têm em comum o tema da nossa campanha, né, que é a atenção aos sinais, né, esses sinais, como eles podem positivamente mudar histórias, graças a uma coisa chamada prevenção secundária, que nós chamamos de diagnóstico precoce, né. Queria que você falasse sobre isso, doutora, e sobre os outros tipos de câncer também. Quais são os sinais, né? Que o grupo cabeça e pescoço não são só esses 3 tipos, temos muitos outros. Queria que você falasse quais são os sinais que as pessoas precisam ficar atentas, doutora Aline. Primeiro, desculpa, eu caí e não estava conseguindo voltar na plataforma, passando aperto aqui. Desculpe, pessoal. Eu queria chamar a atenção, Moura, para algumas coisas que Cláudia, Janete e Nilmar falaram. Primeira coisa, vamos atentar para uma coisa que a Cláudia falou, que ela não tinha sintoma. Que é verdade, Cláudia não sentia nada, mas ela percebeu uma alteração no corpo. Então, pessoal, conheçam o seu corpo. Não só, às vezes, você vai sentir alguma coisa, mas você vai notar alguma coisa diferente. Uma fala enrolada, às vezes, uma voz que muda, às vezes você não sente nada, mas você percebe um caroço no pescoço. Então, a outra coisa que eu queria chamar a atenção na fala da Cláudia, que é a questão da perda de peso. A gente muitas vezes fica pensando que perda de peso é bom, e não, perda de peso a gente tem que fazer quando a gente está querendo fazer uma dieta ou uma atividade física para perder peso. Perda de peso durante o tratamento a gente não gosta. Então, por isso que eu e Cláudia, a gente sempre, ai, que bom, perdi peso. Não, Cláudia, não pode, nós duas sempre não pode perder peso. De vez em quando acontece isso, e a gente tem que atentar porque é perda de massa magra. Então, é muito importante seguir as orientações da nutricionista e também de toda a equipe multidisciplinar, né? Janete falou isso, quem me tratou foi uma equipe multidisciplinar. Janete, lindeza você falando isso, que realmente quem trata não é o oncologista, não é o cirurgião, né, Cláudia? Não é o radioterapeuta, quem trata é a equipe multidisciplinar, a fonoaudióloga, o dentista, a nutricionista, o psicólogo, o enfermeiro, junto com os médicos. Então,
que se não fosse essa equipe para cuidar e nos dar o suporte, né, meninas? Se a gente não tivesse esse pessoal para nos dar suporte. E outra coisa que as duas falaram também, e Nimar, é a questão da positividade da fé. A gente sabe, a gente tem estudos hoje mostrando, eu não estou falando de uma coisa, demagogia nem nada, a gente tem estudo mostrando que pensamentos positivos, a religiosidade, a fé, o crer que vai dar certo, isso tudo ajuda, né? Então, essas 3 pessoas que estavam aqui hoje foram pessoas que superaram realmente os tumores, estão curadas desses tumores, e eu não poderia deixar de falar, sabe, Moura, desses tópicos antes de responder a sua pergunta. E, por último, antes de responder também, é a questão da pandemia. O que a pandemia trouxe para a gente da área de oncologia? Janete está citando aí. Eu tinha que fazer uma cirurgia e foi adiada, porque era uma lesão benigna, não acreditava que era um tumor. Não sabia, né, Janete, que era tumor. E a gente está vendo muito isso, pacientes que tinham que fazer colonoscopia em 2020, não fez em 2021, agora faz agora e com a doença avançada. Mamografia, idem. Eu peguei uma paciente que a última mamografia dela foi em 2019, porque veio a pandemia, mas idosa não quis fazer mamografia, com razão, não podia sair, a gente não sabia, né? Mas agora a gente aprendeu que por mais que a gente tenha crises, a gente não pode deixar de ficar atentos aos sinais e fazer os exames de prevenção para diagnóstico precoce. Acho que Janete também falou isso de uma forma muito positiva. E falando um pouquinho aí da questão dos sinais, a gente teve aqui hoje 3 pacientes que falaram de 3 tumores diferentes. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente pensa numa doença só. E são várias doenças. Então, a gente está aqui, Cláudia, que é uma dentista que trabalha na área, que faz muito mais coisas lindas, que deixa a gente mais bonita todo dia. E Cláudia teve um tumor na garganta, na amígdala, né? Então, a gente chama de orofaringe, e esse tumor, ele dá muitas vezes uma dor na hora de engolir, um desconforto ali, ou às vezes você nota uma amígdala diferente da outra, ou às vezes, como a Cláudia, não nota nada, nota apenas um caroço no pescoço, né? Então, isso foi o que aconteceu com a Cláudia. A mesma coisa com a Janete. A Janete é um tumor diferente, um tumor mais raro no Brasil, que é o tumor da nasofaringe. O tumor da nasofaringe, ele tem uma particularidade que ele muitas vezes ele é associado com um vírus, que a gente chama de Epstein-Barr. Ele pode estar associado ao cigarro, mas ele também pode estar associado ao vírus Epstein-Barr. A maioria de nós já teve contato com esse vírus, mas algumas pessoas desenvolvem ou não o tumor. É muito raro no Brasil. Janete, então, o sinal dela, que ela foi a questão da dificuldade de escutar e também o sangramento nasal, né? Então, esses são os sinais. E o Nimar, que foi um tumor na corda vocal, né? E isso aí foi bem dramático, foi o mecanismo de trabalho dele. Então, é a rouquidão, é a dificuldade na fala, ou às vezes o caroço no pescoço. Então, e às vezes aquela sensação de sufocamento mesmo, né? Que é uma coisa que a gente vê em alguns tumores maiores. Então, esses são os principais sinais e sintomas. Fiquem atentos, se cuidem, prestem atenção nos sinais, mas prestem atenção no seu corpo também, né? A prevenção, o cuidado do corpo está na nossa mão. E para todas essas 3 pacientes aqui, eles vieram nos ensinar, mas vocês não acreditam tanto que eu aprendo todo dia com eles. Não é isso, meninas? Dani, Evelyn, a gente que trabalha, a gente é muito privilegiado do tanto que essas pessoas têm a energia e nos engrandece, nos dá uma mensagem, um chá de positividade, um chá de aprendizado de vida, e ai de nós se não aprender, né? Então, por isso que eu me sinto muito honrada de estar aqui. Fiquem atentos aos sinais, se cuidem, né? Tá certo, Moura? Com você. Perfeito. Sim, obrigado. Aline, oi, Cláudia. Eu gostaria de fazer uma colocação. Por favor. Como dentista, eu não poderia negligenciar, né? Eu tive um gânglio infartado, um linfonodo, uma íngua
cada um entende de uma forma, que eu sabia que era consequência de alguma coisa. Jamais imaginaria que seria um câncer. Mas eu sabia que estava errado. Então, eu fui atrás. Popularmente, quem tem câncer está magro, está pálido, está feio. Eu estava gorda, corada, comendo igual uma louca. Então, assim, eu não tinha nada que eu pudesse achar que eu estava com câncer. Muito pelo contrário, eu estava saudável. Então, assim, eu fui em busca de tirar aquele caroço. Eu perdi 8 gânglios, que eu tive que fazer esse exame do ganglionar. Então, já foi com o diagnóstico no início, mais grande, que teve que tirar tudo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: vá ao médico, vá ao dentista, peça ao seu profissional de confiança para olhar, para procurar, para ver aquela pessoa que te acompanha sempre, porque ela vai notar uma alteração. A primeira coisa que eu fiz, procurei um dentista, entendeu? Procurei 2 até, passei por 2 profissionais amigos que descartaram a hipótese, alguma coisa de origem dentária, para eu buscar um médico. Então, fiquem atentos. O nosso organismo, ele conversa com a gente, ele fala com a gente. A gente tem que saber ouvir. O tratamento, gente, não é fácil, mas ele é possível. A gente consegue. E Deus coloca isso na nossa vida, independente da nossa religião. É importante a gente ter um Deus no coração e lá na frente. Se Ele põe isso na nossa vida, é com um propósito. A gente tem que aceitar esse propósito. É o momento que às vezes a gente não reza, a gente não consegue. Eu, pelo menos, não consegui. Eu conversei muito com ele, rezei muito pouco, mas eu confiei. A primeira coisa que eu disse: eu ponho nas suas mãos. Seja feita a vossa vontade. E dali para frente eu segui. Eu não segui como profissional, eu segui como paciente. Eu não fiz questionamentos profissionais. Eu aceitei o meu tratamento. Então, aceitem. Câncer é igual a uma hipertensão, uma diabetes. É controlar o resto da vida. Você tem que controlar. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, depois de ano e ano e ano, a gente tem que ir lá. O hipertenso tem que ir, o diabético tem que ir, deveria, né? Então, assim, é o mais importante. Gente, a gente passa por isso. Pode ficar tranquilo. Sim. Obrigado, Cláudia. E, Daniela, o câncer de cabeça e pescoço, principalmente quando diagnosticado tardiamente, deixa sequelas no paciente, né? Como a gente tem falado aqui. Mas até mesmo o diagnóstico em fase inicial também afeta a qualidade de vida desse paciente. E também é importante que os pacientes saibam que há direitos que eles podem exercê-los, né? Quais são os principais direitos que os pacientes têm, em especial os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, Daniela? Exatamente. No caso de quando está passando ainda por um processo investigativo, né? Você percebe alguns sinais, vai até o médico e o médico suspeita que haja algo, existe a lei dos 30 dias, né? Que ainda existe, infelizmente, muito pouca divulgação. Por isso que é tão importante momentos como esse que a gente está tendo aqui, de divulgar essas informações, né, para os pacientes, de dizer que se você está com uma suspeita de um câncer, seu médico suspeita que você tem alguns sinais e sintomas que poderiam ser, existe uma lei que até 30 dias você tem que realizar um exame que comprova o câncer. E que exame que comprova isso? É o chamado a biópsia. Então, em até 30 dias tem que ser marcado, tem que ser realizado e tem que ter o resultado. Recebeu o resultado, existe a lei de 60 dias. E daí, a partir do momento que você já tem a comprovação, a biópsia ali confirmando que você tem um câncer,
você precisa, em até 60 dias, iniciar um tratamento. Esse tratamento, o que é? Ou é a cirurgia, ou é a radioterapia, ou é a quimioterapia, ou alguma outra forma de tratamento que vai ser indicado pelo seu médico. Então, nesse processo é muito importante ter esse cuidado e ter essa ciência. Não foi marcado em 30 dias, o SUS não está cumprindo com essa lei. Você precisa abrir uma ouvidoria para que a Secretaria Estadual de Saúde, onde você mora, tenha ciência disso, e se ainda assim isso não for resolvido, você precisa ir para uma justiça, que existe hoje as defensorias públicas que são gratuitas. Outra forma também, que as organizações sociais como a CBG, como a Oncoguia e tantas outras fazem, que às vezes tem um núcleo de orientação jurídica dentro da organização, que também é uma forma de um advogado, de alguém com mais conhecimento, que dá toda essa assessoria de qual é o caminho que você deve seguir. No caso da CBG, hoje, existem muitos pacientes que não têm acesso a uma tecnologia para mandar um e-mail para fazer uma ouvidoria, ou o paciente foi mutilado e não consegue falar ao telefone, não sabe escrever, não tem problema. No nosso caso, em específico, a gente tem uma assessora jurídica que ela abre essa ouvidoria, coloca você em cópia e você está acompanhando junto com a profissional. Então, esses as leis que garantem para quem ainda está nesse processo de diagnóstico. Passei pelo processo, estou fazendo agora o tratamento e, infelizmente, foi diagnosticado tardiamente. Qual é o meu direito? Para o caso dos pacientes laringectomizados hoje, que foi retirado a laringe, onde está as nossas cordas vocais, hoje nós temos tanto a laringe eletrônica quanto a prótese traqueoesofágica na tabela do SUS. Então, hoje, você passou por um processo cirúrgico, seu cirurgião de cabeça e pescoço, junto com a sua fonoaudióloga, ele vai saber qual é a indicação melhor para a sua reabilitação fonatória e vai fazer a indicação para que você tenha acesso a essas duas formas de reabilitação. Obrigado, Daniela. Evelyn, como o Instituto Oncoguia está estruturado para acolher pacientes com câncer de diferentes tipos? E suas respectivas demandas, a demanda de cada tipo de câncer e de cada indivíduo, né? E, além disso, lutar por políticas de saúde que são voltadas para acesso ao diagnóstico, ao tratamento, incluindo o tratamento de alto custo e a reabilitação desses pacientes. Sami Moura, aqui, primeiro que eu vou reforçar a minha fala lá no comecinho, assim, nós somos movidos por pessoas, e pessoas têm suas histórias, e poder estar aqui hoje ouvindo e de forma apaixonante a história das 3 pessoas que estão aqui, né, que muito além do câncer estão aqui compartilhando quem elas são, as histórias de vida, o que elas sentiram principalmente, isso é algo que me toca muito, então estou muito feliz de estar aqui, vou reforçar isso para vocês, de verdade, está sendo uma oportunidade muito especial de poder estar aqui também representando um Oncoguia, né, e representando todas as vozes internamente que a gente tem do staff, de pessoas que trabalham incansavelmente para poder fortalecer, encorajar e guiar as pessoas que convivem com câncer ali de pertinho, para que elas passem por esse desafio da melhor forma possível. Bom, eu não vou entrar tanto na parte de políticas públicas, né, de direitos dos pacientes, porque a Dani fez isso com maestria, né, então isso é, sim, uma porta para o Oncoguia de entrada para o paciente ou para o familiar ou para o acompanhante ou cuidador institucionalmente. Então, a gente tem um canal, um 0800, né, gratuito, nacional, qualquer pessoa pode ligar, né, para poder tirar dúvidas sobre um direito específico ou compartilhar o seu processo, alguma barreira, algum desafio. A gente tem um time de especialistas ali que ensina a pessoa a se encontrar ali nesse caminho, né, que os meninos se forçaram tão bem, né, assim, o quanto o chão abre, né, o quanto a gente fica perdido, e nesse momento ter alguém perto para segurar a mão, né, estou aqui representando a Luciana Rhodes, e ela tem uma fala que para mim, ela conecta muito com o nosso trabalho, né? O Oncoguia, ele funciona como uma lanterna para acender esse quarto escuro, né? Que é o diagnóstico de câncer para um paciente, e também o meu espaço de fala também é de familiar, né? Com a minha mãe, com meu pai também, diagnosticados com câncer.
quando a gente é familiar, o chão abre também, a gente se sente muito impotente, é difícil saber como cuidar, o que dizer, o que não dizer, né? Então, assim, tudo isso é uma barreira para o familiar também. E a gente gosta de dizer que a gente é uma lanterna para esse quarto escuro, né? E a gente, vamos colocar aqui todas as associações de paciente, né? Não só o Oncoguia, mas essa lanterna só funciona se a pessoa apertar o botão, né? E o apertar o botão não é uma ação, né, Dani, que a gente consegue fazer como organização, né, doutora Aline também como médica, né, assim, que está na linha de frente cuidando do paciente. A gente pode dizer tudo que a gente tem para poder oferecer, para cuidar, para acolher, para informar, para apoiar, mas se o paciente não tiver esse movimento de apertar o botão, de se colocar como protagonista, sabe, não, peraí, é da minha vida que a gente está falando, e eu vou cuidar dela com o máximo de respeito, né? Como a gente ouviu lindamente aqui o Nilmar compartilhando dele também, né? De mesmo com medo, foi lá e enfrentou, né? E passou por tudo que tinha que passar. A gente tem o 0800, a gente tem uma frente grande de políticas públicas também, onde também, né, a Lu gosta de dizer que a gente escuta uma Dona Maria e atende essa demanda de forma muito individual e muito personalizada, mas aí a gente entende que tem várias Donas Marias passando pelos mesmos desafios, as mesmas barreiras, e aí a gente pensa numa palavrinha que é difícil de explicar, que são políticas públicas, né? Conseguir fazer projetos, iniciativas que consigam abraçar muitas pacientes que estão diagnosticadas, que ainda vão ser diagnosticadas, então esse é um trabalho muito especial para a gente poder ajudar a iluminar esse caminho também de acesso, que é algo muito complexo, né? Seja tratamento, seja diagnóstico, né, Dani? E a gente tem algo também, além das redes sociais, além do portal, né? A gente tem mais de 9.000 conteúdos dentro do portal do Oncoguia, traduzidos milhares de vezes, revisados milhares de vezes, para que seja uma informação leve, didática, acessível, onde alguém de São Paulo consiga entender, mas alguém do Acre também consiga entender, né? Tudo oferecendo para o paciente ferramentas para que ele se sinta forte o suficiente para questionar o médico, né, doutora Aline, para conversar, né, para poder tirar dúvida, para poder se informar com qualidade, né, de forma muito respeitosa também, num cenário que a gente convive muito com fake news, né, e o quanto isso é prejudicial na jornada de um paciente. E a gente tem as rodas de conversa. Então, são momentos para paciente e para familiar, que acontecem todas as quintas-feiras, hoje aconteceu uma, né, gratuitamente também, liderada por psico-oncologista, então, né, são psicólogos especialistas em oncologia, especializados em câncer, que eles estão ali também gratuitamente para poder bater papo, para poder acolher, para poder empoderar, para poder informar, para poder ouvir, né, o quanto é raro hoje uma escuta ativa e presente, né. Então, essa também é uma ferramenta gratuita e nacional, qualquer pessoa pode se inscrever ali, paciente ou familiar, para poder ter acesso às rodas. E a gente tem um paciente de câncer de cabeça e pescoço lá também, que compartilha com a gente semanalmente como está a jornada dele, e para a gente isso é algo muito especial. São só algumas iniciativas, eu não quero postergar muito tempo de vocês também. O trabalho do Instituto Oncoguia é espetacular. Obrigado, Evelyn. Cláudia, eu queria perguntar para você duas coisas em uma só. Primeiro, queria que você dissesse como que foi para você tratar do seu câncer, enfim, durante a pandemia, durante a Covid-19, e se a Cláudia de hoje é a mesma de antes do diagnóstico. Jamais. A família, nós entramos uma pessoa e saímos outra. Muito melhor do que entramos, pode ter certeza. Os valores mudam, melhoram, os conceitos também. A gente leva a vida mais leve. A gente descobre que o cabelo cai, mas ele cresce. Ele é louro, mas ele fica moreno. E assim a gente vai se adaptando. Então, a gente só ganha com o câncer. Não perde só, não. Apesar das pessoas acharem isso, a gente ganha muito. A gente ganha experiência, a gente ganha maturidade, serenidade, prudência. A gente aprende a ser paciente. A gente aprende a ser amado. Porque a gente amar é uma coisa.
Mas a gente receber amor é muito difícil. É numa situação dessa que a gente descobre que a gente tem que aceitar o amor do outro. Quando a gente cai na dependência, a gente depende para andar, para tomar um banho, para ir ao banheiro, para ir comer, para mudar na sala da sua casa com um degrau e você não consegue descer, não consegue subir, e é um só. Você precisa de alguém para fazer isso, e é alguém que faz com amor, com carinho, com dedicação, com respeito. A gente aprende a aceitar, a receber, a reconhecer esse amor. Então, a gente só melhora. Agora, com relação à pandemia, foi difícil porque eu fiquei muito só. Porque eu não podia ter com visita, eu não podia sair de casa. No auge de tudo, eu operei tive diagnóstico 24 de julho, operei no dia 14 de agosto. Aí eu fui para dentro de casa, vim para dentro de casa. E aqui eu passei a maior parte do tempo. No primeiro mês, eu ainda voltei ao consultório para atender alguns pacientes, finalizar alguns casos que tinham ficado pendentes. Eu ainda tinha condições, mas depois eu fiquei dentro de casa. Aí fui chegar lá em novembro, eu percebi que eu não conseguia conviver com as outras pessoas. As pessoas falavam, aquilo me cansava, me incomodava, porque eu estava tão acostumada a ficar sozinha com os cachorros, que aí, assim, era insuportável conviver. Aí, quando eu fui fazer fisioterapia, Marco Antônio falou assim, vou chamar a fisioterapeuta para vir em casa. Eu falei, não posso, eu preciso sair, eu preciso ver gente, porque senão eu não vou conviver com ninguém. Então, assim, esse período do auge da pandemia, eu fiquei muito só. Foi bom para refletir, mas foi difícil. A solidão foi muito difícil. Eu não podia ter ninguém perto de mim. E a ordem aqui em casa era, chegou no portão, volta. Não pode conviver com ela. Por enquanto, não. E não é fácil, né? A solidão é muito ruim. Eu sempre trabalhei fora, na média de 10 a 12 horas por dia, convivendo com diversas pessoas, um universo de cada um. E eu fiquei sozinha de uma hora para outra. Então, assim, foi difícil. Não foi fácil, não. Mas eu dei sorte, não peguei Covid até hoje, né? Passei por tudo e só agradecer. Mas sobrevivemos. Agora, a pandemia não pode ser desculpa. A gente tem que ir atrás. Se eu tivesse me apegado à desculpa da pandemia, eu não teria feito o tratamento, eu não teria descoberto a doença, teria nada. Eu estaria morta hoje, com certeza. E hoje eu estou vivinha. Ainda bem. Que bom, que bom. Obrigado, Cláudia. E, Janete, você já comentou um pouco do que o seu tratamento, né, foi multidisciplinar, né? Para quem não sabe, que são diferentes especialidades que são envolvidas ali no tratamento. Queria que você falasse um pouco mais como que foi seu tratamento, essa etapa, como está sendo a reabilitação e quanto está sendo importante o trabalho desses profissionais e quais são essas especialidades, né? É importante que elas sejam reconhecidas também, né? Sim, com certeza. Primeira consulta, né? Eu me lembro que a primeira consulta com a doutora Aline Lauda, ela já correu, me passou o número dela do WhatsApp, né? Eu já senti, assim, que eu estava sendo bem assistida de perto, e aí entre esse tratamento de quimioterapia e radioterapia, em casa que eu senti uma dor, sim, nas costelas, uma dor horrível. E aí eu já consegui rápido uma consulta com ela, e no consultório ela suspeitou de embolia pulmonar, e era justamente o que ela suspeitou. Ela já me encaminhou já para o hospital, e nesse dia eu já fiquei internada, já nem voltei para casa com embolia pulmonar. Então, assim, esse fato, sabe? É igual a Cláudia falou, esse amor
sabe, esse cuidado, sabe, na primeira consulta ela já me passou o contato dela para qualquer coisa que acontecesse, eu pudesse já mandar mensagem para ela, relatar o que tivesse acontecendo, e isso foi muito importante para mim nessa questão da embolia pulmonar, e eu fui rapidamente assistida, e fiquei internada por 5 dias, e aí eu fiz um tratamento com anticoagulante durante 6 meses, e graças a Deus fui me recuperando. Hoje eu faço os acompanhamentos com ela de 3 em 3 meses, né? Que é a realização da tomografia. Essa questão dessa equipe maravilhosa que eu falo, multidisciplinar, igual ela falou, é multi, porque são vários profissionais que cuidam da gente com todo o amor, que dão o seu sangue ali, né, pela vida de uma pessoa que eles nunca conheceram antes, né? Eles fazem tudo para ver a gente bem, para nos dar uma saúde mental. A gente conta com o tratamento, né, do psicólogo, que eu contei lá no Oncobio, da dentista, né, como a Cláudia tem essa profissão linda, maravilhosa, porque a radioterapia também, ela causa um efeito em mim, como causou no Nilson, que foi a perda do paladar, né, porque o laser ele bate nessa região, então assim acaba que afeta as glândulas papilares, e eu perdi o paladar, fiquei 1 mês, aí eu fiz igual a ele, aproveitei para alimentar de tudo que eu não gostava. Mas graças a Deus foi um processo assim que eu tive muito cuidado de todos em volta, preocupação de todos, em querer ver sempre a gente bem, então isso motiva demais, né? A gente não ficar caidinho, não ficar tristinho, né? A gente ficar bem animado mesmo, com muita força. Então essa equipe é maravilhosa, Deus não poderia ter colocado uma outra equipe na minha vida que pudesse cuidar tão bem de mim, da minha vida. Como a Cláudia falou, fiquei emocionada no momento que ela falou, é um amor muito grande, que a gente percebe, a gente vê assim, o mundo de outra forma, né? Que existem pessoas muito humanas, né? Que lutam por a gente, que querem ver a gente bem, então a gente tira uma força de dentro mesmo para lutar, para querer estar bem, que a gente vê que existem pessoas que nos amam e que querem o nosso bem, então isso é muito gratificante. Nossa, eu sou muito feliz por essa equipe, eu sou muito grata. Assim, eu fico sem palavras para dizer, assim, tudo que eu passei, todo esse processo que eu passei, com todo esse cuidado, e assim, passei tranquila, com aceitação, porque foram pessoas que me passaram muita segurança, muita confiança, então eu aprendi que é preciso confiar no processo, é preciso, né? E Deus dá a gente muita força, uma força que a gente nem imagina ter através dessas pessoas, né? Que nos transmitem alegria, uma energia muito positiva. Então fui sinalizada com muita positividade, eu sou muito feliz e eu só tenho gratidão mesmo por essa equipe linda, né? Que Deus colocou no meu caminho. E, Janete, essa equipe linda que você comentou, também da sua família, ela também Então, multidisciplinar, porque tinha pessoas... todo o apoio Não. possível, a minha família, né? Eu falo que se eu citar nomes eu vou esquecer, porque foram tanta gente, amigos, familiares, né? Até do meu Tinha até até o seu cachorro também, né? Até o seu cachorrinho também, né? E foi um cãozinho assim que ficou do meu lado o tempo todo, é um amor enorme, eles sentem quando a gente não está bem. Então ela ficava do lado da minha cama o dia inteirinho. E às vezes dava um chorinho assim quando eu percebia que eu estava um pouco triste, querendo chorar, ela percebia. Quando eu vomitava, quando nenhuma água parava no estômago, ela olhava para mim, ela percebia, ela sentia. Então eu falo assim, até os animais, né? Tem um amor tão grande pela vida da gente, e isso tudo me deu força, encorajamento, né, para seguir, para lutar. Então, assim, a minha família foi, assim, essencial, foi, assim, uma importância imensa durante esse tratamento. Sem eles eu não conseguiria, né, estar firme, passar por esse tratamento com mais firmeza, com mais tranquilidade. Então, é um conjunto de tudo, e hoje eu sou muito grata, né, de ter passado por todo esse processo, como a Cláudia falou, é um ensinamento, né? Uma experiência que a gente nunca imagina, experiência positiva, porque a gente aprende muita coisa, né? Durante esse processo, muitas coisas boas, aprende sobre o amor e o cuidado que cada um tem pela vida da gente, a gente dá mais valor ainda pela vida, e isso foi muito bom ter passado por esse processo, me ajudou muito, Sim.
Bacana. E, Daniela, quais são os próximos passos da CBG? Não só relacionado à continuidade do Júlio Verde, mas a continuidade do trabalho em si. Exatamente. A gente diz que o mês de julho é importante para a gente poder focar no assunto e divulgar e fazer campanhas, né? Mas o Júlio Verde é o ano inteiro, né? Então a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa pautar os gargalos que existem na saúde, né? Para que cada vez mais essas pacientes lindos que falaram hoje, como a Cláudia, a Janete, possam ser atendidos e possam continuar tendo essa vida com qualidade, tendo a sua voz, tendo a sua identidade como um todo, né? Então, a CBG Brasil, junto com as outras organizações, né, tem trabalhado para que cada vez mais melhore a política de promoção e prevenção, né, que é muito importante. A gente iniciou no estado de Santa Catarina, a gente iniciou 2 projetos, né? A gente teve o avanço na criação da diretriz de atenção ao paciente traqueostomizado e laringectomizado. Então, hoje, Santa Catarina ela é o exemplo para todos os estados na questão da reabilitação do paciente que respira com uma ostomia na garganta. Então, o paciente que passa pelo processo de retirada da laringe, ele é reabilitado tanto fonatório, ele consegue voltar a falar ou pela prótese ou através da laringe eletrônica, mas ele também recebe um insumo pulmonar, porque quando é retirada a laringe, ele deixa de respirar pelo nariz e passa a respirar pelo estômago. Então, a CBG hoje está tentando multiplicar essa mesma política que existe em Santa Catarina nos outros estados, e a gente já tem tido alguns avanços aí em alguns estados, e acreditamos que até final do ano a gente consiga divulgar novidades. Outro trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente protocolou em 2019, mais recentemente a gente teve uma resposta da Conitec de participar do GT, de atualização da diretriz diagnóstico terapêutica do câncer de cabeça e pescoço. Desde 2015, se eu não me engano, ele não era atualizado. Então, e a gente precisa, tem profissionais ali que não é nem falado, né? Quando a Janete falou sobre a equipe multidisciplinar, tem algumas equipes que nem mesmo é falado nessa diretriz, então a gente tem trabalhado para atualizar essa diretriz de diagnóstico terapêutico. A questão da atualização da portaria 400, que garante aos pacientes com ostomia respiratória que têm acesso aos insumos. A falta de fiscalização na venda do cigarro eletrônico. A gente soube agora que a ACT teve a conquista, né, de conseguir junto que não seja, né, vendido, seja proibido a venda do cigarro eletrônico. Então, a gente fica muito feliz de ter essas organizações como nossas parceiras. A questão da radioterapia e MRT, que a gente sabe que é muito importante para o tratamento, principalmente para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que a própria Cláudia falou que perdeu a audição. Então, muitas vezes, é isso que acontece com o paciente de pescoço. Quando faz o tratamento com radioterapia, o IMRT, ele consegue focar no câncer, diferente das outras radioterapias, que acaba acontecendo o que aconteceu com a Cláudia, de perder a audição, às vezes pode chegar a perder a visão. A tireotomia também é um exemplo também que pode acontecer por causa da radioterapia. Então, a gente tem realizado bastante falta no Advocacy, e com certeza tudo isso só é possível porque a gente tem organizações, temos sociedades médicas e não médicas, temos os pacientes, porque a gente diz que a nossa principal missão é dar voz a quem não tem. E essas pessoas são vocês, pacientes, e a gente não faz nada por nós, a gente faz por vocês, pacientes, e a gente precisa cada vez mais dessa união. Acho que a verdadeira mudança ela só acontece quando a gente consegue unir organizações, sociedades médicas e não médicas, pacientes e os próprios órgãos da saúde, né? Que precisam também nos ouvir e entender quais são os gargalos que precisam ser melhorados. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. E a gente por ter você aqui conosco, Daniela. Pois não, quem falou? A Daniela falou a respeito da audição, a chorostomia. Eu acho que eu fui premiada, porque eu tive a audição, a xerostomia, a falta de paladar,
e no final da rádio, uma semana depois, me abriu uma queimadura daqui e aqui, que ficou em carne viva. Então, assim, eu tive tudo que eu podia e mais alguma coisa. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam que nem todo mundo tem tudo. Tem um ou outro, e que é tranquilo. O mais importante é cuidar. Você não pode desistir pensando que você vai vomitar, o seu ouvido não vai ficar legal. Você tem que continuar apesar disso. Isso faz parte. Então, a pessoa tem que ter consciência disso. O paladar, ele volta. A salivação, ela volta. Volta 100%? Às vezes não, mas está ótimo. Isso é importante. A queimadura, a cicatriz, né? E assim vai. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tive isso, eu tive aquilo. Assim, eu consegui ter várias coisas, mas a gente sobrevive, entendeu? E não se agarrar na consequência ruim. Ela faz parte daquilo que você quer, que é a cura. Isso é importante. Sim. Obrigado, Cláudia. Evelyn, você no Instituto Oncoguia, você é coordenadora institucional e também de voluntariado. Então, eu queria que você contasse para nós aqui como é possível, né, ou a iniciativa privada, ou uma sociedade, ou uma associação, enfim, ser uma parceira institucional do Oncoguia e pessoas físicas possam ser voluntárias também. Bom, indo para a área do voluntariado, a gente tem hoje um corpo grande de voluntários pensando nos pacientes, né? Então, lembrando aquilo que a gente conversou lá no comecinho da live, né? Da importância de existirem especialistas nas próprias experiências, né? A gente tem um corpo de mais ou menos 95, 96 voluntários pacientes espalhados pelo Brasil inteiro, que fazem parte da nossa rede Mais Vida. Então, você pode pensar nos mais diversos tipos de câncer, idades diferentes, cidades diferentes, jornadas diferentes, mas que estão junto com o Oncoguia com esse propósito de fortalecer, encorajar e de guiar as pessoas que estão convivendo com o diagnóstico de câncer de pertinho. Isso é um trabalho muito especial, um trabalho muito de formiguinha, porque o voluntário faz essa conversa de paciente para paciente literalmente, sabe? Um pouquinho do que a Cláudia fez hoje, um pouquinho do que a Janete fez hoje, num universo online, mas mais offline, né? Naquela conversa direta. Eu não sei se as meninas chegaram a procurar outros pacientes, outras histórias para poder se conectar. Eu acho que tem momentos, né? E falando como paciente também, que essa conversa de paciente para paciente, ela faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Que a Cláudia está dizendo agora, né? Assim, não é fácil, mas você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo. Isso, para quem está aqui acompanhando a gente na live, dá para ver que tem paciente aqui, isso faz uma diferença tão especial, tão importante, né? Além de ouvir do médico que vai passar, além de ouvir da família que vai passar, é poder se conectar com histórias de pessoas que passaram pelo mesmo desafio de formas diferentes, mas que tem aqui a resultante do processo com diagnóstico, para poder dizer para a pessoa, olha, vai ficar bem, não é fácil, mas eu estou aqui com você, estamos junto, conversa comigo, tem o trabalho do Oncoguia por perto. Então esse é o trabalho do voluntário, né, assim, de chegar e de conseguir ter essa escutativa, essa presença com a pessoa que está passando pelo diagnóstico, seja paciente ou familiar, e essa sensibilidade de conhecer também as nossas iniciativas, o nosso trabalho, para poder dizer, Moura, tem a roda de conversa, entra lá quinta-feira, vai conversar com o psico-oncologista, vai ouvir outras histórias, ou Moura, essa dúvida é muito específica, acho que tem um direito seu aí que está sendo, né, como a Dani trouxe para a gente, seu tratamento, você recebeu a biópsia em fevereiro, e desde então você não tem tratamento ainda, olha, essa lei não está sendo cumprida, liga lá no 0800, as meninas vão te orientar. Então esse é o papel do voluntário, né? E a organização está super aberta, aí vestindo a camisa do relacionamento institucional, a organização está super aberta, né, para poder ouvir outras histórias, conhecer outras pessoas, poder pensar junto em formas de poder trazer melhorias para a nossa organização e para o paciente como um todo, para o familiar como um todo. Então, a gente está super aberto, existem várias formas de entrar em contato com a gente, né? Nós somos moderninhos, a gente está em todas as redes sociais,
Um dos trabalhos mais bonitos do relacionamento institucional é ser essa ponte mesmo entre a pessoa, entre a empresa, entre a organização, entre a instituição, entre a associação e o Oncoguia. Então, né, é um trabalho que a gente faz com muito prazer, com muito carinho, que é poder ser ponte para poder conseguir melhorar a vida de muita gente ainda, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer dizer que o paciente não está sozinho. Então, a gente está super de portas abertas para poder conhecer outras histórias e pensar em formas da gente poder se conectar com cada uma delas. Sim. A gente está com um horário um pouco adiantado aqui, mas antes de ouvir as mensagens finais de cada uma de vocês, eu quero colocar aqui 2 comentários e uma pergunta para a doutora Aline, e depois as mensagens finais de vocês. Um comentário aqui da Maria Isabel: parabéns a vocês pelos depoimentos, isso ajuda todos nós que estamos assistindo a perceber os sinais aos quais devemos ficar atentos. Mora, é a mamãe, mamãe está de Covid, está assistindo lá e está de Covid. Quem que está assistindo? Essa aí é minha mãe. Ah, é sua mãe? Mas a minha mãe também está presente aqui. Isso, está assistindo de Covid lá, a primeira vez que pegou Covid, mas está vacinada, super bem. Que bom, que bom. Uma boa recuperação também, que continue assim assintomático. Amém. Aqui eu fui cantor amador, tocador e violeiro, não foi fácil perder a voz, estou me adaptando, meu lema é viver o que tem para hoje. Aqui está usando talvez da esposa, da filha, não sei. Aqui o José Peixoto, o nosso usuário. A pergunta chama-se José Peixoto. José Peixoto, bacana. E aqui... Peraí, fui cantor... agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta dele mesmo. Fiz cirurgia há 1 ano, retirada total das cordas vocais. Gostaria de saber se o orifício da traqueostomia fecha um pouco mesmo, ou se vai aumentar esse orifício. É muito importante voltar no cirurgião que fez o procedimento, seu José, porque às vezes ele fecha um pouquinho, assim, ele retrai um pouquinho, não é que ele fecha, ele só retrai na cicatrização. Mas se está fechando muito, realmente tem que dilatar. Não é uma cirurgia, mas é uma dilatação. Então, é muito importante voltarmos no hospital, na equipe, na fono. Às vezes, a própria fono consegue resolver e analisar, a própria fonoaudióloga. Então, eu chamo atenção para isso, que muitas vezes tem que voltar realmente no médico que tratou para organizar isso, para olhar isso, para avaliar. Bom, queria ouvir, então, a última mensagem da noite de vocês. Eu gostaria de começar por você, por favor, Cláudia. A minha mensagem é de gratidão à Aline, à equipe, ao Dr. João Mar, que foi a minha lanterna. Como diz ele, foi o meu anjo da guarda e o dele, que nos fez encontrar. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ajudar alguém, se eu pude ajudar. E que o câncer não é um diagnóstico de morte. Muito pelo contrário, a gente pode sobreviver, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter fé. E levar o tratamento a sério. Mesmo sendo difícil, é possível. Então, é prova que eu estou aí. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado por ter compartilhado sua história aqui conosco. E, por favor, Janete, sua mensagem. Olha, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite do Moura, de estar participando dessa live hoje para contar um pouquinho da história, da experiência que a gente passou durante esse processo. Muito feliz, né, falar com todos para se atentarem mesmo aos sinais do corpo, que através dele conseguem, né, um diagnóstico precoce, né, muito importante. E agradecer a todos vocês, a minha doutora maravilhosa, né, que cuidou de mim tão bem. Muito obrigada. É só gratidão que eu tenho, dizer para as pessoas acreditarem no processo mesmo, para confiar que no fim tudo dá certo, tudo passa, tudo nessa vida é transitório.
e dizer que a vida, ela nos oferece, né, várias formas de ser vivida, e a gente tem que tentar viver cada versão, né, da melhor forma possível, e agradecer, viver grata mesmo, de coração, por todos vocês. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Um grande beijo, um abraço a todos. Viu? Outro beijo para você também, Janete. Muito obrigado. Por favor, Daniela, sua mensagem. Eu só quero agradecer pelo convite, mais uma vez, Aline, Moura. Agradecer pela oportunidade também de conhecer pacientes com histórias tão lindas, tão tocantes, como da Janete, da Cláudia, do Nivaldo. Nilmar. E principalmente, assim, hoje a gente ouviu histórias, ouviu principalmente da parte das pacientes, o quanto é importante uma equipe multidisciplinar, mas principalmente o quanto é importante a humanização, né? Diversas vezes os pacientes agradeceram o tratamento que receberam dos profissionais, principalmente da Aline Lauda, que está aqui, e é isso, né? A gente precisa olhar para o paciente, mas não só como paciente, mas como um ser humano. E uma das frases que a gente colocou numa das camisetas da campanha desse ano é que a gente fala que acolha a incerteza e lute com firmeza. E a outra frase que a gente está usando também é sobreviver com amor e fé. E é isso. Tanto o trabalho de nós, que fazemos parte de organizações sociais, quanto profissionais de saúde, quanto vocês, pacientes, é isso. A gente precisa sobreviver com amor, com fé, lutar, não desistir, não perder a esperança, porque, falando especificamente sobre o câncer de cabeça e pescoço, a gente já esteve muito mais longe. A gente já teve tantas conquistas, e eu tenho certeza que essa união de hoje, como de tantos outros momentos, com certeza vão trazer muito mais vitórias, e que mais pacientes como as que a gente ouviu hoje possam ser diagnosticadas precocemente e não precisem passar por uma mutilação, e não precisem até perder vida, né? Então, é isso. Não percamos a fé. Sim, Daniela, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado à CBG, né, por vocês estarem aqui representando, estarem conosco aqui do GBCP. Evelyn, também a sua mensagem, por favor. A gente trabalha num cenário muito desafiador, né, Dani? Né, doutora Aline? Mas de verdade, eu enxergo isso como um presente, né? A oportunidade que a gente tem como organização de estar aqui com o espaço que vocês cederam para a gente, para poder falar do nosso trabalho, para poder conscientizar outras pessoas, conectar com outras pessoas, inspirar outras pessoas. E eu saio daqui hoje muito, muito melhor do que eu cheguei, numa versão muito melhorada, graças a vocês. 3, né? O Wilson está aqui, mas graças a vocês duas, Cláudia, Janete, doutora Aline, que especial poder ver a outra ponta do seu trabalho. A gente conhece seu ativismo, né? A gente conhece o bastidor, o quanto você luta para fazer a diferença na vida das pessoas. E está aqui o fruto, os grandes frutos da sua árvore gigante que você é, que representa na vida de muita gente. Está aqui hoje dizendo o quanto você é importante, o quanto você é especial, e para a gente isso é um colo, é um carinho no coração de ver o quanto você é reconhecida pelo que você faz, e você merece muito isso, muito. Moura, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Evelyn. A doutora Aline trouxe também a questão do quanto a gente aprende com as pessoas, né? E eu fiquei aqui anotando algumas palavrinhas no decorrer da nossa conversa. E é óbvio que a gente passou pelo cenário do medo, do sofrimento, da sentença de morte, da desinformação, mas eu queria terminar dizendo que eu aprendi com vocês, tá? Que foi sobre tratamento, adaptação, recomeço, apoio, cura, acreditar e continuar. Então, por tudo isso e mais um pouquinho, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui representando muitas vozes também através do Oncoguia e através de vocês agora. Obrigado, Evelyn. Obrigado pelo presente, a gente está aqui conosco. Obrigado. Aline, sua mensagem também, nossa anfitriã desta noite. Amor, eu fico até emocionada, né? Que a gente faz tudo que faz, né, Evelyn? Todo o trabalho de congresso, de educação continuada, de montar grupo, né? De tudo, né, Moura?
A gente faz para esse momento. De jornalista mandando texto para revisar. Milhões de textos ali, revisa. Então, assim, mas faz o que faz, nada vale a pena se não chegar em quem precisa de chegar. Eu acho que esse é um aprendizado meu para a vida. Nos últimos 3 anos, eu estou tentando diminuir um pouco meu ritmo, né? Assim, mas é percebendo que a gente, às vezes, voa demais, mas o que importa está do nosso lado, está aqui. O que faz a diferença, a gente tem que fazer a diferença para o paciente também. Eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade e foi uma coincidência quando a gente foi definir quem viria para a live, se seria eu ou o Tiago, que atualmente é o presidente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Eu falei assim, não, deixa... Eu falei assim, não, Tiago, você vai lá com os presidentes das outras sociedades e me coloca lá, porque deve ter pacientes meus. Aí acabou que vieram todos, coincidência, todos os meus pacientes que vieram e realmente são histórias lindas, essas e tantas outras. Eu não poderia deixar de falar de alguns pacientes que sinalizaram aqui, Jedson, que é do sul de Minas, um tempinho que eu não vejo ele, a Manuela, filho do seu Zé Eloy, um paciente com câncer de cabeça e pescoço, já metastático, mas é um paciente que a família, as filhas cuidam tão maravilhosamente bem dele, assim, e muitas vezes a gente está falando de 3 pacientes que curaram aqui, mas às vezes a gente tem pacientes que não curam. E o que importa, não vamos esquecer o que importa muitas vezes não é a quantidade de vida que vive, mas é a qualidade e a profundidade que se vive no dia a dia. Então, eu falo isso todos os dias dentro do consultório, que a qualidade que você vive, independente se você tem um tumor inicial ou avançado, viva bem, viva cada dia, um dia. A gente teve um amigo outro dia que faleceu com um infarto, de 34 anos. Todo mundo, eu estou contando isso porque foi uma coisa muito impactante para a gente. E aí você pensa assim, nossa, mas o câncer lembra morte? Não é o câncer que lembra morte. Nós somos frágeis, nós somos seres humanos frágeis. E o que importa é você se cuidar e viver intensamente um dia de cada vez. Então, o seu Zé Eloy é um paciente muito querido, muito, muito querido mesmo. E as filhas, a Manuela, a Cecília, elas fazem um trabalho lindo, assim, tá cuidando, super encantada com esse trabalho. Então, essa questão de cuidar, de fazer o tratamento curativo, mas fazer o cuidado paliativo é muito importante também, não vamos esquecer disso. Agradecer a todos que mandaram comentários, conhecidos e não conhecidos, vocês realmente fazem a diferença nessas lives, é para isso que a gente está aqui, né, para compartilhar. Dani, da CBG, Evelyn da Oncoguia. Pessoal, entrem nos sites, digita lá no Google, ACBG Brasil, Oncoguia. Sabe por quê? Porque é lindo o trabalho, tem muita informação boa, direitos dos pacientes, tem tanto de coisa boa lá. E é um trabalho que vale a pena realmente ser visto, e eu faço questão de divulgar, porque é maravilhoso, tanto a Evelyn com a Luciana, com o Tiago Farina, que é o advogado, a Dani com a Melissa, com o Gabriel. Então, são trabalhos muito bem feitos. E eu acho que é isso, fica a mensagem que câncer de cabeça e pescoço pode ser prevenível, pode ser evitado, não é nem só diagnóstico precoce. Não fume, beba com moderação, cigarro eletrônico também faz mal, vacina contra HPV é importante, se você tem filhos jovens. Meninas e meninos, use filtro solar, use filtro solar, não esqueça. Atividade física, controle peso, obesidade causa câncer também. Alimente direito, se cuide, se ame. Eu acho que isso é que é a mensagem final. O Júlio Beijo é para conscientizar do câncer de cabeça e pescoço, mas muito mais que isso, é para conscientizar que nós temos que viver bem e nos cuidar. Muito obrigado, doutora Aline. Bom, estamos finalizando a live, essa roda de conversa, a experiência de quem passou pelo câncer de cabeça e pescoço. Conversamos com a oncologista clínica e membro do GBCP, Aline Lauda, a coordenadora de advocacy da CBG, a Daniela Kempner,
A coordenadora de Relacionamento Institucional e Voluntariado do Oncoguia, Evelyn Scarelli, o paciente Nilmar Eustáquio e as pacientes Cláudia Vale e Janete Aparecida. Esta live foi uma realização do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, o GBCP. Ao longo do Julho Verde, teremos outras 3 lives nas próximas quintas-feiras, dias 14, 21 e 28. Para saber os temas e acompanhar a nossa programação, temos o nosso site, é o gbcp.org.br/Julho Verde 2022. Acompanhe também o GBCP nas mídias sociais e no site. Lembre-se de, ao postar ou compartilhar conteúdo, de usar as hashtags Sinais Mudam Histórias e Julho Verde GBCP 2022. Muito obrigado, Daniela, Evelyn, Cláudia, doutora Aline, a Janete e ao Nilmar, que também esteve conosco, e a audiência também que esteve aqui. A live fica salva no YouTube, então vocês podem compartilhar para quem não assistiu, quem vocês querem que também conheça as lindas histórias que foram contadas nessa noite. Um grande abraço, pessoal.